paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde. Eu sou o pastor Alfeu Cardoso Filho. Eu sou o pastor emérito da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, em Belém. Eu quero falar sobre o propósito de Deus na minha vida. O propósito de Deus na minha vida foi algo extraordinário, porque na época eu já servia Jesus, já tinha uma convivência muito grande com a igreja, e eu estava fazendo um curso secular, um curso universitário secular. Eu estava em São Paulo, comecei a fazer direito, e por conta disso, da minha primeira esposa, que adoeceu, então eu vim para Belém. Voltei para Belém, morava em São Paulo, voltei para Belém, por da minha primeira esposa, a irmã Emília. E aí eu procurei continuar o meu curso aqui em Belém. Procurei várias vezes me matricular na UNAMA. A UNAMA estava começando aqui em Belém, no início da UNAMA, e eu não consegui vagas, porque era o início da UNAMA, não tinha vagas para isso. E aí eu fiquei triste, muito triste, porque eu queria ir para a faculdade. Foi quando Deus usou uma serva dele, poderosa, que ela já dorme no Senhor. E Deus usou aquela serva que não sabia de nada. E Deus falou para mim: tu estudarás a minha palavra, porque tudo que tu já saber a respeito dos homens, tu já sabes. Agora tu vais estudar a minha palavra. Foi nessa oportunidade que apareceu um pastor que eu honrava muito, ele me honrava muito, e ele me fez um convite para mim ir para o seminário. E eu fiquei pensando: o que é que eu vou fazer no seminário? Como que eu vou fazer no seminário? Não gostava. Mas ele insistiu e disse assim: eu vou testar esse seminário. Foi quando eu fui para o seminário amazônico. E de lá eu terminei o curso do seminário amazônico. Eu fui para o seminário batista, terminei o curso. E aí, acerca desses 2 cursos teológicos que eu fiz, eu fui fazer mais outros. E, em consequência disso, Deus foi me levando no meu ministério, e hoje eu sou pastor, Se Deus não fizesse isso comigo, talvez eu fosse só um membro de uma igreja e um simples advogado. Mas hoje eu não sou isso, eu sou muito mais. Por quê? Porque eu ouvi o que Deus queria que eu fizesse. Agradeço a Deus, porque fundei seminários, formei tantos e tantos alunos que eu perdi de conta. E por isso, esse é o propósito maior de Deus na minha vida. Ele fez de mim um mestre na sua palavra. Nesse meu testemunho, o mais difícil foi eu me manter, pagando os meus cursos, pagando o meu seminário, caminhando, tempo tinha uma família, e eu não desisti do propósito de Deus, não desisti da minha chamada, porque eu poderia muito bem ter deixado o seminário para cuidar da minha família, O propósito, a ordem é Deus, família, e igreja. E dentro desse propósito eu poderia ter largado, abandonado os meus estudos teológicos para cuidar da minha família, mas eu cuidei da minha família, cuidei do meu estudo, e Deus me deu vitória. A experiência que Deus me deu, me inspirou ter fé e ter confiança em Deus, foi quando eu parei da minha vida profissional, Eu trabalhei em 3 empresas multinacionais, mas quando eu vim para Jesus, e eu me aposentei, as coisas ficaram difíceis. Eu aprendi com tudo isso
que viver pela fé é uma experiência muito grande. O que eu vivo hoje, eu vivo pela fé. E nunca me faltou absolutamente nada. Eu peço e Deus move mãos, Deus move corações e eu continuo na jornada. Deus começou a mover mãos e mover corações. Ou seja, Deus levantou mantenedores para me ajudar no meu trabalho espiritual. E esses mantenedores eu nunca pedi para ninguém. Os meus mantenedores foram os que se ofereceram. Eu fui, na época, eu preguei muito. Eu preguei demais. Além de ser um pastor, eu era pastor itinerante, como itinerante é meu filho, pastor Abraão, hoje. Eu viajei essa região norte, eu conheço quase todos os estados, eu conheço quase todos os municípios da região norte. Então, por conta disso, pessoas que com condições financeiras, com muitas condições financeiras, eles me mantinham. Ainda hoje eu tenho alguns, não tenho como eu tinha antigamente, né? Mas na época foi eles que me mantiveram e eu estou por aqui ainda fazendo a obra de Deus, os mantenedores. Eu acho que eu vou esquecer quando eu morrer dessa experiência. Uma ocasião, eu estava na minha casa e eu estava com dinheiro que só dava para me fazer o meu supermercado aqui em casa com a minha família. Não era grandes coisas, né? Minha família sempre na época era pequena, né? Minha esposa, o pastor Abraão, que naquele tempo ele era criança, o Marcos também, que era criança. Eu não podia me dispor desse dinheiro. Mas chegou uma pessoa um servo de Senhor, muito necessitado mesmo. Uma esposa doente. E chegou na porta da minha casa e falou: irmão Alfeu, me ajuda. Me contou aquela história. E eu fiquei pensando, meu Deus, só tem esse dinheiro. O Espírito Santo falou comigo: entrega tudo que tu tem. Entrega tudo que tu tem. E eu entreguei tudo que eu tinha. E não demorou 10 minutos que eu tinha entregue, ajudado aquela família necessitada. Para um irmão no carro aqui disse para mim: Alfeu, vamos lá em Mosqueiro, que eu vou fazer um serviço lá. E eu fiquei pensando. E o Espírito disse: entra no carro com ele, vai em Mosqueiro. E eu fui lá em Mosqueiro. E o irmão foi num comércio muito grande. Muito grande. E o dono daquele comércio era crente. Servo de Deus. E quando chegou lá, o irmão entrou. E quando eu vinha voltando com o irmão, o dono daquele comércio, me chamou e disse: irmão, vem cá. Eu vou lhe dar um dinheiro para o senhor fazer o supermercado. Eu vou lhe dar um dinheiro para você fazer o supermercado. Ele me deu um dinheiro 10 vezes maior do que o valor que eu tinha. Eu não esqueço nunca. Não tem testemunho melhor do que isso. Viver na fé. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor. E Ele nunca vai nos deixar só. E Ele nunca vai nos deixar abandonados. Por isso, em todas as orações, ainda que eu esteja no meio da luta, eu digo: Senhor, Tu nunca me abandonaste. Toda a minha oração.
Eu acho que eu digo isso toda semana. Senhor, Tu nunca me abandonaste. E eu preciso agora. E Deus faz. Deus tem um propósito para cada um de nós. E quando você sentir esse propósito de Deus na sua vida, aceite. Vá por onde Deus quer que você vá. E a sua vida vai ser uma vida abençoada. E que esse meu vídeo sirva de testemunho para muitas pessoas que estão em dúvida quanto à sua chamada, quanto ao seu propósito para com Deus. Decida-se, porque a melhor coisa é servir a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu espero que esse testemunho toque na vida de muitas pessoas. O que eu estou falando é a mais pura verdade. É a história da minha... uma parte da história da minha vida. Porque se eu for falar da história da minha vida, a gente vai anoitecer, vai amanhecer, vai anoitecer. Somos... Dê a bênção apostólica agora. Receba a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na face da terra, com toda a nação de Israel, com a Igreja Santa de Cristo, com a IPAD em Belém e com todos que estão aqui me entrevistando, e todos digam: amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.